boa tarde. Hoje estamos aqui com a Ana Pires e vamos começar com a pergunta. Fala-nos um pouco de ti, o que é que fazes e como é que chegaste onde estás agora? Então, o meu nome é Ana Pires, mas toda a gente me trata por Tita e na Mentorarte também toda a gente me trata por Tita. Então, tenho psicologia de formação, sou psicóloga, mas tenho um caminho assim muito diversificado. Como é que eu cheguei aqui? Eu fiz o mestrado em Justiça e Comportamento Desviante, mas desde o primeiro minuto eu fui escoteira e quando vim para a faculdade sempre aliei a parte de teoria à prática, ou seja, nunca consegui estar só a estudar. Então fui-me sempre envolvendo em grupos associativos. Também fui tutora de um menino, com acaso na Universidade Católica, e estive também muito envolvida com o Gás África, que é um grupo que faz voluntariado em África, nos meses de verão, e no fundo sempre achei que esta responsabilidade e esta dádiva de poder estudar também teria que devolver à comunidade aquilo que eu vou aprendendo, não é? E no fundo sempre estive muito disponível para fazer esse caminho, então considero que o meu caminho é muito a minha missão, não é? De que forma é que eu posso contribuir e de que forma é que eu posso ser luz para os outros, de acordo com as competências e daquilo que eu vou aprendendo. Então passei assim por estive num centro de acolhimento de crianças em risco, onde estive a trabalhar o meu primeiro emprego foi num centro de acolhimento de crianças em risco, onde aprendi muito. Criei uma microempresa também na área da responsabilidade social e, entretanto, tenho estado a trabalhar muito na área dos projetos sociais, principalmente na área da educação, sendo que passei por um projeto que me tocou muito e que me leva até aos dias de hoje, ou seja, até a estar a trabalhar na questão da prevenção de comportamentos de risco e na promoção de competências socioemocionais. Então, no fundo, eu trabalhei durante 3 anos num projeto a nível nacional, onde andávamos pelas escolas, uma equipa multidisciplinar, e no fundo pedíamos aos alunos, às turmas, que eram sinalizadas pela escola e que estavam connosco durante uma semana, havia uma paragem nas aulas, e de alguma forma desafiávamos estes jovens, estas crianças a contarem a sua história de vida através do digital storytelling e no fundo criávamos uma dinâmica muito própria em que eles partilhavam aquilo que no fundo queriam naquele momento e faziam o seu vídeo, gravavam o seu voz off, recolhiam as imagens, faziam tudo eles, ou seja, nós éramos meros facilitadores naquele processo e depois apresentavam à turma. Então isto realmente teve assim um impacto muito grande a título pessoal e profissional, porque percebi a dinâmica de muitas escolas, percebi que muitos meninos ficam pelo caminho e de que forma, percebi que muita gente não tem voz, e de alguma forma isso fez de mim repensar um bocadinho aquilo que eu queria. Entretanto depois fui mãe também, mas repensar e perceber que eu tinha que de alguma forma ser voz daquilo que tinha escutado naqueles 3 anos e daquilo que de muitos corações, vi muitas vezes de coração na mão, de perceber que infelizmente havia jovens que não iam ter oportunidade de ser escutados e de alguma forma de ser ouvidos e ser valorizados com tanto potencial num sistema escolar que é tão grande e tão e que infelizmente diferencia e exclui tantos meninos e tantas meninas. Então achei mesmo, eu quero mesmo trabalhar na área da prevenção, eu quero que as crianças de hoje não cheguem aos jovens que eu de alguma forma escutei, não é? Com pesos e com dilemas e com situações muito difíceis. Então, entretanto, surgiu aqui o programa Dropi, de uma amiga e colega com quem eu já trabalho há muitos anos também, na área do voluntariado e noutras áreas, e que me desafiou realmente a validarmos este programa para que possa então ser disseminado, não é? De forma um bocadinho mais coesa e que a estrutura esteja. Então, com a Gulbenkian, de alguma forma, e com as academias Gulbenkian, fomos então trabalhando aqui neste programa e fui acompanhando os professores na implementação do programa, que tem a ver com o primeiro ciclo e tem a ver com esta questão
da promoção de competências socioemocionais, de pôr as crianças a falar sobre emoções, a saber nomeá-las, a trabalhar muitas competências como pensamento crítico, a empatia, super importante, o saber escutar, o saber o ter voz e perceber que tem um espaço que pode falar, e pronto, e muitas outras coisas também. E pronto, e acho que é isso. Cheguei aqui e pronto, é o que me apaixona e é aquilo que eu faço, para além de ser mãe também, não é? Sim, sim. E já também, é um trabalho. E de exercer também esta minha função e de perceber que o impacto que a família tem também no crescimento da próxima geração e no contributo que eu também quero dar através dos meus filhos, e esta dedicação, e depois também em paralelo porque na altura, também para explicar um bocadinho isto, na altura, quando eu saí deste projeto, eu fiquei com muita vontade até de criar algo diferente, não é? Há aqui muitas escolas alternativas, não é? No fundo, e depois disse, não, eu quero estar no sistema e quero de alguma forma contribuir para o sistema e melhorá-lo, e não quero estar aqui a ser um contrapeso, até porque neste projeto também tivemos muitos parceiros internacionais, inclusive com a Noruega, e fizemos aqui também alguns intercâmbios e fiquei fascinada com a escola pública da Noruega e com a intervenção que a comunidade e os pais e a comunidade em geral tem na escola pública, e acho que é mesmo assim um exemplo a seguir, porque não existem escolas privadas, só existem escolas públicas. Isto é incrível porque de alguma forma não existe esta exclusão, não é? Sim. Todos estão no mesmo sítio e todos têm que conviver, e de alguma forma a comunidade tem que estar presente também. Pronto, e acho que este caminho nós temos que o fazer e vai ter que acontecer, e então eu acho que também quero contribuir para que esse caminho aconteça, assim. O nosso programa Mentorarte tem como missão promover relações potencializadoras. O que é para ti a mentoria? Olha, desde o primeiro minuto que eu me apaixonei muito por este projeto da Mentorarte. Sim, como já disseste. Sim, porque realmente é isso, faz com que, em primeiro, estes jovens que eu acompanhei também neste projeto que eu tive no país, realmente tenham aqui uma figura de referência. Porque uma das coisas que este caminho me tem mostrado, não é, o caminho mais pessoal e profissional, são de pessoas que tinham vidas completamente desestruturadas de alguma forma e tinham tudo para correr mal, não é? E de repente aparecem aqui algumas figuras de referência, não é? Quase o professor, alguma experiência que tiveram num programa Escolhas, por exemplo, em que revoluciona completamente a vida destes jovens, não é? E que só o contacto com alguém que tem uma experiência diferente, que o escuta, que está lá disponível para ouvir, que de alguma forma tem o tempo para ele, não é? Ou seja, eles até dizem mesmo, eu tenho amigos que trabalharam comigo e que tiveram este processo de ser centros educativos e que tiveram que roubavam e que viviam em sistemas muito complicados, não é? Que foram retirados completamente porque perceberam que existia outra realidade, não é? Perceberem primeiro que alguém os escutava, que estavam completamente disponíveis para eles, que existia outra realidade para além da dinâmica que eles tinham, não é? Em casa e na sua família. E isto é transformador, não é? E eles dizem que o ponto de viragem foi o contacto com essas pessoas. Então, eu acho que a Mentorarte traz muito esta questão, não é? E este papel transformador numa relação significativa, não é? Que se cria ali por razões de, ok, eu vou-te ajudar a estudar, mas que depois é potenciado por muitas outras coisas, não é? Que é esta proximidade, esta relação, este cuidado. Eu lembro-me que na última sessão que eu tive aqui da gestão emocional, que uma, já não me lembro do nome dela, mas que ela dizia, ele está a faltar e passa-se alguma coisa, e agora o que é que eu faço? Já lhe mandei mensagem, mas ele não respondeu. Esta preocupação genuína, não é, de perceber o que é que está a acontecer com aquele menino, isto é super importante, não é? Porque se calhar ele não tem mais ninguém com quem se preocupe com ele, não é? E quando ele perceber que esta pessoa o procura e o está genuinamente disponível para o acolher, independentemente de ele faltar 6 sessões ou saltar a macaca, não é? Sim. Ela está ali disponível para ele. Aquela hora e meia continua a existir para ele. Isto é muito importante em percursos
de muitos jovens, não é? Que a escola facilmente desiste deles, infelizmente, por todas as circunstâncias, não é? Por toda a dinâmica, por todo o peso e burocracia que existe a nível do Ministério da Educação, não é? Infelizmente estes jovens vão sendo deixados para trás porque vêm os próximos e os professores têm que dar resposta a outras coisas e é tudo demasiado pesado, sistémico. não é? E de alguma forma o ter uma pessoa a acompanhar e a ouvi-lo, a escutá-lo, de alguma forma, sei lá, eu acho que uma pessoa depois vai com grandes expectativas, se calhar, para este trabalho, ainda bem, mas depois começa a perceber que os pequenos ganhos estão nesta questão da assiduidade, nesta questão do compromisso, da responsabilidade, às vezes de conseguir fazer um trabalho até ao fim, não é? Porque no projeto onde eu estive, a coisa que os participantes diziam, assim, a principal era: eu consegui concretizar algo. Ou seja, eles viam o seu vídeo, eles conseguiram fazer aquilo até ao fim. Porque a maior parte dos trabalhos, eles não os acabam, ou não os terminam, ou então, se calhar, ninguém os valida de alguma forma. Então, o perceberem que concretizaram algo e que vão mostrar para estes jovens é tipo incrível. Então acho que esta questão de ter alguém realmente a fazer caminho com eles, não é? Nestas pequenas coisas que são grandes, não é? Sim. Acho que é muito, muito importante, sim. Por isso acho que vejo assim uma mais-valia enorme, sim. Se viajarmos agora para o universo educativo, vamos encontrar várias personagens na frente da sala: o professor, o mentor e os explicadores. Quais são as diferenças? E se há diferenças? Claro que há. Eu acho que existe, Sim. e espero que exista, né? Porque cada um tem o seu papel no fundo, apesar que acho que há aqui uma coisa que os três têm que ter em comum, não é? Esta humanidade e esta disponibilidade para o outro, não é? Acho que isso essa base tem que ser comum, infelizmente não é, e por muitas circunstâncias também, mas esta empatia e este olhar humanizado, não é? Ali é um ser humano, exatamente igual a mim, não é? Independentemente de eu ser professor, de eu ser mentor, de eu ser explicador, com toda a sua liberdade, com todos os seus direitos e os seus deveres, não é? No fundo. Mas esta questão das emoções, não é? De partilharmos as mesmas emoções e de que forma é que cada um se sente e porquê, não é? Esta procura de conseguir compreender o outro na sua totalidade, não é? E não só nas suas circunstâncias, não certo. só do seu preguiçoso ou de ele não veio, atrasado, é muito mais do que isso, não é? Perceber o porquê e as causas das coisas e porque é que ele está feliz, não é? Porque é que naquele dia ele veio radiante, porque é que está bem disposto, o que é que está ali por trás, não é? Esta curiosidade boa que nós temos que ter enquanto seres humanos, enquanto proximidade e comunidade, não é? Não de saber e querer saber o que é que está, mas sim, no sentido de nos alimentarmos e de crescermos juntos, não é? Então eu acho que aqui o mentor, aqui muito como este papel de escuta, de disponibilidade, de proximidade, de relação, não é? E depois o professor também eu acho que tem que ter estas componentes, mas pronto, tem sempre este fator de querer transmitir conhecimento e infelizmente de querer atingir algumas metas que sabemos que nem sempre são possíveis, porque infelizmente, ou não é infelizmente, felizmente cada um tem o seu ritmo e isto devia ser priorizado, não é? E de alguma forma devíamos retirar o melhor de cada um de acordo com as suas circunstâncias. Exato. E não aquilo que nós achamos que tem que ser, não é? E depois aqui o explicador, que não sei, mas que eu acho que acaba por ser a pessoa que, quando há dúvidas concretas de alguma, que eu acho que também devia haver esta proximidade, porque nós somos um todo, não é? Ajuda sempre. E acho que esta compreensão do outro é sempre potencializador de relação e de crescimento e de melhoria enquanto aprendizagem também, não é? Porque se eu me sentir motivado, se a pessoa que está à minha frente me motivar, não é? Se eu tiver uma boa relação, de certeza que depois consigo aprender muito melhor e consigo aprender e estar muito mais motivado para aprender, não é? Nós agora tivemos a falar das grandes potencialidades da mentoria, já falaste das razões porque é que as crianças necessitam de um mentor, agora falta a pergunta: quais são as limitações? Olha, eu acho que a principal limitação da mentoria é a nossa gestão de expectativas do mentor. Ok.
porque eu acho que tudo é possível. Eu acho que há sempre a questão do tempo e do espaço, mas isso nós vamos ter sempre, não é? Nós nunca vamos ter condições ideais para nada. Mesmo que a pessoa tenha uma semana inteira com aquela pessoa, vai achar sempre que é insuficiente para atingir os nossos objetivos. Então, certo. eu acho que a nossa própria limitação somos nós próprios, não é? A nossa gestão de expectativas, não é? O não percebermos que temos que olhar para o outro e temos que ir ao ritmo do outro. E esse tem que ser o nosso balanço ou o nosso equilíbrio, não é? E não, claro que nós temos uma visão e percebemos algumas necessidades que se calhar o próprio mentorado não consegue perceber, não é? Porque não tem essa visão. Mas mesmo para lhe transmitirmos que alguma coisa é importante, tem que vir dele. Porque se formos nós a dizer, olha, tu tens que fazer isto e tens que ser... Não adianta, porque é isto que lhe acontece em todo lado, não é? Eu acho que o importante aqui é perceber como é que vamos chegar lá, não é? Através da pessoa, daquilo que ela nos vai dizendo, daquilo que ela nos vai... E se nós tivermos uma sessão inteira só a conversar, e acho que também falamos um bocadinho nisso na última sessão, é um investimento, não é? Porque depois, se calhar, as próximas 3 sessões vão ser muito mais produtivas. E às vezes achamos, não é? Ficamos frustrados. Sim. E esta é a limitação, não é? Do género, 1h30 e tinha tanta coisa e tantos objetivos e de repente não concretizei nada. Se calhar concretizaste muita coisa, não é? Exato. Se calhar foi muito mais do que aquilo que... Se calhar nós não estávamos a ver aquilo que era preciso, não é? E se calhar nas próximas 3 sessões, aí sim, ele está pronto para se calhar trabalharmos ali algumas coisas importantes que nós achamos que são importantes, não é? Depois para ele conseguir também para o estudo e para outras áreas. Mas sim, mas acho que somos nós, sim, que nos limitamos muitas vezes. De que forma a capacitação, o acompanhamento, a formação beneficiam o impacto do mentor? Olha, eu acho que isso é essencial e já tinha dito ao Ricardo que para mim é assim uma das mais-valias do projeto, não é? Porque existem muitos projetos, ou alguns projetos que estão no terreno e que fazem este acompanhamento em termos de tutoria, mas depois falta-lhe esta componente de capacitação, não é? De escuta, de paragem, de perceber, de trabalhar aqui alguns temas específicos. E principalmente de parar para refletir, para pensar, para me estruturar, para perceber o que é que eu estou a sentir, o que é que o terreno me está o que é que me está a dizer, não é? De alguma forma. Isto eu só consigo se parar para refletir e acho que isto é mesmo crucial. Até porque o tal projeto em que eu tive também, nós tínhamos sessões mensais também com uma organização que ficávamos um dia inteiro só a trabalhar a questão do autoconhecimento, desta questão de partilha, de escuta, muitas vezes de choro, não é? Porque havia momentos muito tensos e histórias muito tristes e de alguma forma precisávamos deste espaço também para nos acalmar e para estruturar um bocadinho, para nos estruturarmos a nível emocional, e eu acho que é tipo essencial, e hoje em dia é isto também que eu faço, não é? Nas escolas com os professores, porque é basilar depois até porque estas sessões que eu faço de acompanhamento com os professores, muitas vezes eu não falo no programa Dropi, muitas vezes o que se fala é tudo menos no Dropi. Mas tem tudo a ver com o Dropi, não é? Porque se fala-se de emoções, fala-se em desabafos, em situações que estão a acontecer, em momentos muito tensos, que depois eu consigo fazer completamente a volta e consigo levar ao Dropi e consigo que, de alguma forma, porque eles depois são os testemunhos, eles são os modelos, não é? Do programa. Então, se eles não trabalham isto, não é? Depois não vão conseguir trabalhar isto com os miúdos, mas isto é óbvio, não é? Sim. E acho que acontece a mesma coisa com os mentorados, não é? De alguma forma, se vocês não trabalharem este caminho emocional, da inteligência emocional, este caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, se isto não acontecer, depois vai ser muito difícil eu também ser modelo para o outro, não é? E estar disponível e estar quase vazio de mim para conseguir receber, porque se eu tiver cheio, não é? E que é normal, porque há muita coisa a acontecer, muitas emoções, muitas gestão de expectativas e muita coisa a acontecer. Se eu não tiver vazio e de alguma forma arrumado, depois é muito mais difícil conseguir perceber o que é que está a sentir o outro, conseguir escutá-lo, estar disponível
disponível a 100% para o outro, não é? Porque senão estou a fazer quase narrativas internas de ele está-me a dizer aquilo porque ele quer dizer aquilo, ai não sei, ele chegou mais tarde porque não sei o quê, de repente eu já não estou a escutar, eu estou-me a escutar, não é? Então se eu não resolvo isto, de alguma forma, se não tenho um espaço de partilha, de escuta, de organização, é muito mais difícil, por isso acho que sim, é muito importante. Quais são as características para ser um excelente mentor, então? Ui, eu acho que já fui dizendo algumas, sim, não é? Sim. Mas eu acho que em primeiro, aceitar a imperfeição e a sua vulnerabilidade. Eu acho que perceber que vamos, sim, ter um efeito transformador no outro, e sim, tem um impacto transformador, mas isso não só nesta relação, mas todas as relações que nós temos no nosso dia-a-dia, temos este impacto. E ter consciência disso é uma responsabilidade muito grande, mas depois ter consciência que eu sou imperfeita e que tenho as minhas vulnerabilidades. E isso torna-me mais rica para o outro, porque eu não tenho as respostas todas, e isto é ótimo, porque as respostas também vêm do outro lado, independentemente de ser uma criança, um bebê ou um velhinho, não é? Sim. Nós não é por termos mais idade que sabemos mais, infelizmente não é assim, não é? Claro que temos um caminho, temos experiência, mas o outro enriquece-nos sempre, não é? O outro tem que ser sempre o nosso complemento para tudo aquilo que nós fazemos. Agora, se depois concordamos ou não e se de alguma forma o argumentamos e dizemos construtivamente o nosso ponto de vista, faz todo sentido, não é? Mas se não escutarmos realmente, então acho que começa por aí, não é? Por esta questão da imperfeição. E depois esta escuta, disponibilidade, empatia, mas eu acho que isto depois é um trabalhar constante, não é? Porque não é uma coisa imediata, eu não sou logo empática, não é? Eu tenho que trabalhar isto, tenho que trabalhar a relação para depois criar esta empatia, não é? Cada vez mais as empresas valorizam nos recém-licenciados envolver-se em projetos, em ações que estejam para além das obrigações estritamente académicas, como fazer um Erasmus, voluntariado. E porquê é que isso acontece? Eu acho que isso é essencial e, para além de ser transformador e de mudar, de ser uma abertura, ou seja, de ser uma experiência que muda completamente a nossa perspectiva, não é? Porque quando estamos só a estudar ou quando estamos só com uma realidade, de alguma forma isso limita-nos, não é? Porque depois tudo aquilo que nós virmos a seguir, nós só temos uma comparação, que é a nossa realidade e aquilo. Então, quanto mais experiências tivermos, melhor, não é? Mais ricos ficamos, mais abertura para o que é diferente, não é? Que é aquilo que mais nos, de alguma forma, o que nós mais receamos. O que nós temos mais medo é sempre do diferente, não é? Daquilo que nós não conhecemos. E é aquilo que mais nos enriquece. Então é aqui assim e acho que as empresas conseguem perceber isso e as organizações, não é? Porque não são só as empresas, as organizações também procuram, porque na verdade hoje em dia é preciso ter muita flexibilidade, adaptação, é preciso ter muito pensamento crítico e de alguma forma estar aberto a estas novas experiências, não é? E estar aberto ao outro, à escuta. Isso é ensinado nas escolas? Isso é ensinado nas escolas? Não, porque tudo aquilo que é ensinado nas escolas é que tu tens que ouvir, tens que de alguma forma adquirir, decorar e depois tens muita pouca prática, não é? A não ser que estejas próxima de uns escuteiros ou de alguma coisa que te incentiva a fazer algo mais. Quer dizer, há escolas que promovem também estas competências. Sim, estas competências e que têm programas também interessantes, como o Erasmus e como outros que... Mas pronto, eu acho que até os cursos profissionais, também com esta experiência que eu tive, sinto mesmo que os miúdos dos cursos profissionais estão muito mais abertos e disponíveis ao diferente do que propriamente dos alunos da área curricular, não é? Que têm muito mais medo de sair da sua zona de conforto, enquanto os miúdos dos cursos profissionais é isso, estão muito mais na prática, do experimentar, do sentir, e neste sentido até tem esse lado. Mas sim, eu acho que, respondendo a essa pergunta e respondendo àquilo que as academias Gulbenkian do conhecimento também promovem e que estão muito focados, e ainda bem, nesta questão das competências socioemocionais, não é?
nós não temos nenhuma certeza no futuro. Aliás, eu já sou de uma geração em que não tenho uma previsão, mas também porque eu também quero viver assim, de alguma forma também, mas aquele emprego da vida toda, isso terminou, e eu acho que a minha geração de alguma forma já não tem e já não quer, não é? Porque já quer experimentar e quer estar em contextos diferentes e quer fazer coisas diferentes. A geração anterior então ainda mais. Então, de alguma forma, a única certeza que temos são estas competências, não é? É trabalhar este pensamento crítico, esta escuta, esta disponibilidade, esta empatia, esta flexibilidade, este risco, não é? Esta incerteza, este não ter medo de arriscar e não ter medo de falhar, porque faz parte também do percurso, porque a incerteza é muito grande. Então, acho que se conseguirmos promover estas competências e se conseguirmos não só promover, mas trabalhar em nós, porque também temos que as trabalhar em nós, acho que tudo fica depois muito mais fácil, tanto para o futuro, nesta questão de empregos, não é? Mas também na questão das alterações climáticas, na questão da guerra, por exemplo, que aconteceu na Ucrânia, não é? E de todas estas conjunturas, não é? Que achamos que nunca voltaríamos atrás, não é? E capaz estava completamente certa e de repente já não achamos isso e estamos a um passo de a coisa ficar completamente diferente, não é? Então como é que nós lidamos com isto, não é? É existir nesta base, não é? Como é que eu vou ser, como é que eu quero ser, como é que a próxima geração vai construir o futuro, não é? E é aí que temos que investir, não é? Eu acho que, por exemplo, o nosso país ainda está muito longe de conseguir ter esta visão de perceber que são as pessoas, não é? E que temos que investir nas pessoas para conseguirmos, de alguma forma, estar inovar. bem, não é? Inovar, exatamente. Imagina uma sociedade onde todas as crianças têm um mentor, uma referência, um modelo. Como seria esse mundo? Eu acho que acredito numa sociedade que tenha esse mentor, esse tutor. Acredito numa sociedade em que tenha uma comunidade, não é, aberta ao outro, que é essa proximidade, não é? Exato. Em que não só na escola, mas também na comunidade, em que o vizinho saiba que está ali o idoso, que haja este acompanhamento, esta proximidade, não é? Não só porque tem que ser, ou porque, mas sim por esta abertura e perceber que só todos juntos é que vamos conseguir, não é? Não é deixando pessoas para trás, porque isso nunca vamos a lado nenhum, não é? Se não estamos a remar todos para o mesmo lado, dificilmente vamos chegar e vamos àquilo que todos queremos, que é felicidade, ser feliz, viver em paz, não é? Temos muitos brasileiros que eu tenho contactado e que eu tenho estado, que têm fugido porque não sentem este sentimento de segurança e de paz. E, quer dizer, nós nem nos passa pela cabeça uma coisa dessas, não é? Nós vivemos em paz, não é? Mas também é rapidamente muda. Então é isto, acho que acredito muito no projeto No Mentorarte, acredito muito nos valores que cada um de vocês passa a cada jovem com quem se cruza, acredito muito nesta capacitação muito focada no ser humano, na questão da gestão emocional, na questão da escuta, da disponibilidade, do parar para pensar, do treinarmos aqui competências super importantes para depois conseguirmos estar com o outro em pleno. Acho que sim. E depois temos também quase esta conexão, não é? Porque vocês vão estar na escola, vão estar com estes meninos, mas também vão estar com as pessoas, também vão estar com os auxiliares, vão estar também com a comunidade escolar, mas depois também vão estar na vossa família, vão estar no vosso grupo não é? Na vossa turma, vão profissionalmente seguir o vosso percurso, e eu acho que isto vai ficar para sempre. Pelo menos eu reconheço para trás os meus momentos mais marcantes e mais transformadores foram mesmo os momentos de voluntariado e os momentos em que eu senti que estava completamente disponível para o outro, independentemente das circunstâncias em si, não é? Isto é incrível, não é? Porque hoje em dia
nossa atenção ao outro plena é muito rara. E tempo? Porque não temos tempo, porque temos demasiada informação, porque temos muita coisa para fazer. E quando conseguimos e quando ganhamos esse tempo, porque é um ganhar, não é? Ganhamos nós e ganhamos a pessoa que está à nossa frente, não é? Porque depois tudo vai fazer ricochete. Eu acredito muito nesta fonte de contágio. Por isso, sim, acho que o caminho é esse. E acredito muito nesse caminho, por isso não estaria aqui, não estaria assim... com estes projetos todos. Sim, e agradecer muito à Mentorarte e a vocês por contribuírem também para a escola pública e por fazerem da escola pública um caminho, não é? De valorizar e não deixar ninguém para trás, que eu acho que isso é mesmo muito importante. Obrigada, Ana Pires, por esta conversa, pelo teu tempo e a continuação do bom trabalho. Obrigada.